vai dizer que Deus pega o homem, Adão, e coloca no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, Deus coloca uma mulher ao seu lado. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Adão. Deus diz para Adão: Adão, você vai governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os répteis da terra. Naquele momento, Deus tinha colocado a chave de toda a criação na mão do homem. Porém, a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que dá a chave de governo é o mesmo Deus que coloca o limite. Qual é o limite? Deus diz: Adão, tu pode comer de todas as árvores do jardim, mas aquela árvore que tiver o conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, tu não pode sequer tocar, porque no dia que tu tocar, tu morrerás. Ou seja, o homem era perfeito, o homem não tinha pecado, o homem não tinha defeito, o homem, ele era, entre aspas, um Deus na terra, porque ele estava na terra representando o próprio Deus. Mas quando ele peca, automaticamente ele perde o governo. Aí a Bíblia vai dizer que justamente aquilo que Deus tinha dito para Adão não fazer, Adão fez. O que ele fez? A Bíblia diz que ele, conduzido por Eva, já sendo manipulado pela serpente, porque a serpente estava sendo usada por Satanás, a Bíblia diz que ele come do fruto que Deus disse que não poderia comer. Foi lá que começou toda a desgraça da humanidade. A violência que você vê no mundo foi por culpa de Adão. As doenças, as enfermidades que você vê no mundo foi por culpa do pecado de Adão. Adão pecou e naquele momento ele foi destituído da glória de Deus. Quando Adão peca, ele perde o governo, ele perde o domínio, ele perde a autoridade sobre a criação e ele passa a ser escravo do pecado. Agora o homem iria sentir dores, o homem passaria por doenças, o homem enfrentaria todo tipo de pecado, o homem passaria por maldições. É por isso que hoje a terra, no sentido geral, está amaldiçoada. Por que, Wesley? Porque o homem hoje, ele faz o que quer, ele mata, ele rouba, ele faz o que quer, mas ele só está assim porque Adão pecou lá atrás. Adão, ele tinha tudo em suas mãos, mas ele não valorizou. Ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com Adão, mas Adão virou as costas para Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando Adão peca, ele foge de Deus. Mas eu acho uma coisa interessante. O que é? O ser humano pode fugir de Deus, mas de Deus ninguém escapa. Oh, glória! De Deus ninguém escapa. Porque, Wesley, em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus desce no jardim mais uma vez, depois que Adão havia pecado, e a Bíblia diz que quando Deus desce, Deus brada. E o que é que Deus diz? Adão, aonde você está? Deus não pergunta a Adão o que é que ele fez. Deus não pergunta a Adão por que que ele pecou. Deus não pergunta a Adão por que ele errou. Deus pergunta a Adão aonde você está. Porque, Wesley, todos os dias Deus descia na terra e falava com Adão. Adão tinha um encontro marcado com Deus, mas infelizmente, por causa do pecado, a vergonha veio e ele disse: eu não sou merecedor para estar diante de Deus. Aí o que ele faz? Ele se esconde de Deus, ele foge de Deus. Mas enquanto que ele fugia de Deus, a Bíblia diz que a voz de Deus perseguia Adão. O que significa? Você pode fugir de Deus, você pode se esconder de Deus,
Deus. Você pode correr de Deus, pode fazer o que quiser da tua vida, mas a palavra de Deus é: a minha voz vai te alcançar.